Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Átila Croce, sou formado em administração e tenho mais de 10 anos de liderança na prática. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o relacionamento do líder com a sua equipe, tanto individual quanto no coletivo. Normalmente as pessoas elas tendem a aprender com a repetição. Então é muito importante que o líder ele seja um papagaio. Ele tem que ser o mais repetitivo possível para que as ideias fixem na cabeça das pessoas. Além de fixar, essa ideia ela vai se tornando cada vez uma ideia mais clara na cabeça das pessoas. Então quando você for falar, tanto individualmente quanto coletivamente, seja repetitivo e faça essas ideias fixarem na cabeça das pessoas, sendo o mais claro possível, sempre. Uma coisa que é normal hoje em dia, e na verdade no relacionamento com as pessoas, é que as pessoas, o líder, ele fica esperando que as pessoas tomem algumas iniciativas, que elas saem da sua zona de conforto e façam aquele algo a mais. Porém, o líder não pode simplesmente esperar que as pessoas, por conta própria, atinjam esse nível de maturidade. Dificilmente as pessoas fazem mais do que são pagas para fazer. Dificilmente as pessoas elas fazem muito a mais. Elas fazem ali o básico, o feijãozinho com arroz. Então, e o líder muitas vezes ele fica esperando que as pessoas vão fazer um algo mais. E se você só esperar como líder, isso não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Claro que tem uma ou outra pessoa que ela vai se destacar na multidão, mas dificilmente isso vai acontecer. Então cabe ao líder instruir as pessoas para que elas comecem a fazer esse algo a mais. Sempre o líder, além de ser repetitivo, isso vai ajudar muito essa repetição, que as pessoas se toquem que tem que fazer um pouquinho a mais. Por exemplo, se eles toda hora ele fala que o chão de repente está sujo, vamos focar nisso. Ali o chão está sujo. Às vezes tem muita gente que diz, mas eu não sou da limpeza, então muitas vezes não limpam o chão. Só que se você toda hora passar no corredor e dizer para a pessoa, passa uma vassourinha, passa uma vassourinha, passa uma vassourinha, automaticamente essa pessoa vai se tocar que ela tem que passar uma vassourinha ali. Então, ou seja, a parte da limpeza do chão da loja também vai começar a ser uma preocupação dessa pessoa. E inconscientemente, ela vai começar a fazer isso. Ela vai passar no corredor e vai olhar, tá sujo, vou limpar. As pessoas, elas precisam de uma direção, precisam de um direcionamento. Muitas vezes você pode perceber que se você não falar nada, a sua equipe vai ficar ali à toa. Ela vai fazer o que tem que fazer ali rapidinho e vai ficar à toa. Então cabe ao líder dar o direcionamento para a sua equipe. Cabe ao líder estar ali. As pessoas ficam esperando o líder se posicionar. Muitas vezes as pessoas não fazem nada, ou de repente de medo, né? Ou de repente porque não querem, gostam de ficar acomodados. Mas a partir do momento que o líder dá a direção, por exemplo, meu amigo, você terminou aqui, depois que você terminar aqui, você faz isso. Depois que você fizer isso, você faz isso. Ou seja, você vai dando o direcionamento para aquela pessoa, ela vai fazendo, já na cabeça dela sabe que ela tem que fazer outra coisa. Muitas vezes as pessoas fazem o que tem que fazer e ficam à toa. Ficam conversando, ficam procurando besteirinhas, coisinhas para fazer, e não pode ser assim. Então, líder, dê o direcionamento para sua equipe. Você deve ser claro, você deve ser objetivo. Liderança clara e objetiva tende a ser uma boa liderança. Faça isso. Sempre que você for conversar com a sua equipe, você tem que se certificar que a sua mensagem foi passada. Aquilo que estava na sua cabeça, no seu, como você imaginou, tem que ser transmitido com muita clareza para quem está escutando. Então seja claro, certifique-se de que as pessoas estão entendendo. Naquele momento que você está falando, você tem que olhar para o olho de cada um e se certificar que elas estão entendendo. Tipo na sala de aula, quando um professor estava explicando e ele já fazia uma pergunta. Antes de terminar a explicação, ele já fazia uma pergunta ou alguma observação. Então faça isso, seja claro e veja, certifique-se que as pessoas estão entendendo. Por mais claro que as coisas estejam na sua cabeça, as pessoas ela também têm que entender aquilo. Dificilmente, claro, não vão entender 100% como está na nossa cabeça. Porque a cabeça do líder é muito agitada, né? Mas elas têm que entender, a sua ideia central tem que ser passada, tem que ser absorvida pelas pessoas. Isso é muito importante. A comunicação entre liderança e liderados, entre um líder e sua equipe,
ela é muito importante. Então foque sempre na comunicação, ela tem que ser clara. É o que eu sempre falo, o óbvio, ele tem que ser dito para as pessoas, olho no olho. Por mais óbvio que aquilo seja, você tem que falar para que ela entenda que aquilo é muito importante. Vai parecer que você está falando com uma criança, infelizmente vai parecer. Porém, um líder não pode correr esse risco de falar, passar tudo que tem para passar e as pessoas não entenderem. Ou seja, falou para quem? Falou para as paredes. Isso não pode acontecer. Então foque no óbvio. Por exemplo, a entrada é às 8 horas. Um funcionário novo de repente chegou, a entrada é 8 horas da manhã. Então você tem que falar para ele. Então assim, você sabe que a entrada é às 8 horas. Você sabe que o uniforme é tal, tem que ser passado. Você sabe que tem que fazer a barba. Então, ou seja, tudo que é óbvio na sua cabeça, você tem que reproduzir para a pessoa, para ela entender. Foque nessa palavra. O óbvio tem que ser dito. Também tem que explicar o desenho. Tem que desenhar para a pessoa entender. Sim, tem que desenhar para a pessoa entender e explicar o desenho. Não basta mais só desenhar. Agora você tem que desenhar e explicar o desenho. Infelizmente as pessoas, elas precisam de uma direção. Elas precisam que um líder pegue na mão e leve a pessoa. As pessoas estão ficando um pouco dependente, não só de outras pessoas. Por exemplo, hoje em dia é muito normal um jovem de 25, 26 anos estar morando ainda com os pais, estar morando ainda com o pai ou com a mãe. Isso hoje em dia se tornou normal. Uma coisa que há 10, 11 anos atrás, até mais, não era normal. Um jovem de 25, 26 anos estar morando com o pai e com a mãe. As pessoas estão muito dependentes de uma figura de autoridade. Então cabe ao líder também. O líder, na verdade, ele é essa figura de autoridade. Então, essa dica é para as pessoas novatas. Sempre que entra um novato, você tem que pegar na mão dela e dizer, vem cá que eu vou te ensinar. Infelizmente, tem que ser assim. Porque hoje em dia, voltando à frase do óbvio tem que ser dito, as pessoas, elas sabem o que tem que fazer, elas sabem exatamente o que tem que fazer, até porque hoje ninguém é burro. Então as pessoas sabem o que tem que fazer, porém ela fica naquilo na cabeça. Mas ele não pediu para me fazer, ele não disse nada para me fazer, então eu não vou fazer. E daí quando de repente você vai cobrar aquilo, meu amigo, por que não fez isso? Ou por exemplo, por que você não fez a barba? Você sabia que tinha que fazer a barba? Isso é muito, muito recorrente. Por que você não fez a barba? Mas ninguém disse que eu tinha que fazer a barba. Ou você não disse que eu tinha que fazer a barba. Claro, isso é só um exemplo, né? Você não disse que eu tinha que, sei lá, entrar 5 minutinhos mais cedo, ou sair 5 minutos, enfim, eu não sei qual é a sua realidade. Mas as pessoas, elas vêm com essas desculpinhas esfarrapadas. Então, que, na nossa cabeça ainda é muito óbvio. Mas, faça isso, diga o que tem que ser dito para depois você não correr esse risco de que, ninguém me disse nada. E quando uma pessoa vem e diz isso para você, olha, chega a doer como uma facada. E o que você tem que fazer? Bom, em alguns casos, raramente, mas existem casos que você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que tratar a pessoa como uma criança. Você vai ter que olhar nos olhos delas e dizer: o que eu acabei de dizer, meu filho? Não, meu filho. Mas enfim, você vai ter que dizer isso. Você vai ter que chamar a pessoa, conversar com ela e logo em seguida perguntar: o que eu acabei de dizer? O que eu disse? O que você entendeu de tudo isso que eu falei? Para que a pessoa possa falar com as palavras dela o que ela entendeu e aí sim, você se certificar que a mensagem foi passada. Já passei por muitas conversas dessas e infelizmente o resultado era catastrófico. Você sabe, aquela brincadeira do telefone sem fio, um vai dizendo pro outro, chega no final, não é nada daquilo que foi dito no começo. Muitas vezes após a conversa eu perguntava para a pessoa: o que eu acabei de dizer? E ela explicava e assim, uma palavra ou outra que era colocada ali saía totalmente fora de contexto. Então é bom fazer essa pergunta, ter esse retorno da pessoa, porque você vai se certificar o que ela entendeu. E se ela de repente disse alguma coisa que não foi exatamente o que você queria dizer, é o momento de você ali, que a informação está quentinha, é o momento de você já corrigir ali e não ter esse problema mais tarde. E o fato de você tratar essa pessoa como uma criança, ou você fazer essa pergunta logo em seguida, qual é o risco da pessoa ficar chateada? E normalmente as pessoas ficam até chateadas. Mas se for uma conversa ali desenrolada, com mais desenvoltura, normalmente a pessoa não vai ficar. Mas infelizmente acontece casos que as pessoas ficam chateadas porque sentem que você está tratando elas como uma criança ou como uma pessoa que não sabe de nada.
Porém, como eu disse, o líder não pode correr esse risco. Ele tem que falar e as pessoas têm que entenderem. É um risco que você não pode correr. Então você, quanto líder, não corra o risco de amanhã ou depois alguém da sua equipe chegar para você e dizer: ah, mas ninguém me disse nada, ninguém me avisou. Não corra esse risco. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Muito obrigado por falar até aqui, por ficar até aqui e até o próximo vídeo.